uma questão importante quanto a essa relação do Espírito com o Pai e o Filho, e eu mencionei de passagem ontem, e aí você pode buscar a base bíblica disso mais adiante, é que se de um lado o Filho é eternamente gerado, que é uma expressão paradoxal e misteriosa para afirmar que o Filho sempre foi o Filho, nunca houve um tempo que o Pai não tivesse o Filho, o Pai não se torna o Pai na encarnação. O Filho sempre foi o Filho, e sempre foi o Filho do Pai, e o Pai sempre teve um Filho consigo na eternidade. Então, essa ideia de geração eterna. Do outro lado, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Há um debate aí sobre se deve-se falar que essa processão é eterna ou ocorreu na eternidade. Eu não vou entrar nesse ponto aí, mas o fato é que se o Filho foi eternamente gerado, o Espírito procede juntamente do Pai e do Filho. O Pai e o Filho é que concedem o Espírito Santo para a igreja. Você pode pensar, talvez, o Pai enviando o Espírito por meio do Filho. Eu prefiro a ideia de que o Pai e o Filho, em conjunto, eles enviam, para assim dizer, eles expiram o Espírito Santo sobre a igreja, aspergem, por assim dizer, a igreja com o Santo Espírito. Em virtude do Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito no Novo Testamento como um ser pessoal que vai manter a relação mais íntima, estreita possível com o Pai e com o Filho. Como eu mencionei ontem, citando Agostinho, o Espírito seria esse dom, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Aí eu cito Agostinho aqui de novo. O Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Então, a ideia aí desse vínculo de intimidade do Espírito com o Pai e o Filho, o Espírito sendo o dom de amor que une Pai e Filho, mas o dom de amor também que inclui outros nessa comunhão divina. Um ponto importante aqui, quando a gente pensa nessa relação aí do Pai e do Filho e do Espírito, o Espírito procedendo do Pai e do Filho, é que o Espírito Santo é enviado para prosseguir, aplicar e consumar a obra de Cristo na terra. Por exemplo, Jesus vai dizer que o Espírito virá quando ele for glorificado, quando ele for crucificado na cruz, morte sangrenta no Calvário. O Espírito será dado para que nós lembremos de tudo que Jesus ensinou aqui na terra. Então, o Espírito Santo é dado, de certa forma, para complementar a obra de Cristo, para reenfatizar a obra de Cristo e para consumar a obra de Cristo na terra. Eu vou falar mais para frente aí do Espírito Santo não só dando a nós o anseio pela vinda de Cristo, mas o Espírito Santo também preparando o terreno para que Cristo venha no último dia. Então o Espírito Santo é dado aí para prosseguir, aplicar, consumar a obra de Cristo na terra. Assim como a encarnação, a vinda de Jesus, estava firmada na unidade do Pai com o Filho vem para fazer a sua vontade é fazer a obra do Pai. A obra do Espírito baseia-se na unidade com o Pai e com o Filho. Nesse sentido, então, como eu mencionei ontem, baseado em João 17, cada pessoa da Trindade busca a glória da outra. O Espírito Santo vem para que o Filho seja glorificado, o Filho vai glorificar o Pai na sua crucificação, e o prazer do Pai é dar glória ao Filho ressuscitando e dar glória ao Espírito enviando para habitar na igreja, para nos constituir como um novo povo, uma nova comunidade. Então, esses são alguns aspectos aí da relação da procedência do Espírito junto ao Pai e junto ao Filho. E um último tópico, deixa eu só ler mais um parágrafo aqui que vem de Basílio de Cesareia, antes de avançar para o último tópico. Basílio de Cesareia diz assim: atesto a todo aquele que confessa o Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada o ajudará. Dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã, e ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho é vã, e ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho cairá no vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé se não tiver o Espírito. E ele continua: com efeito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho a não ser no Espírito Santo, nem é possível invocar o Pai a não ser no Espírito da adoção filial. Então, Basílio aí tentando enfatizar com muita força
essa centralidade do Espírito, da espiritualidade cristã, inclusive o Espírito sendo vital na nossa profissão de fé em Jesus Cristo e na nossa adoração. Então, isso aí destacando essa relação do Pai e do Filho enviando o Espírito Santo, a importância dele para nós. E aí a gente entra no quinto tópico, o Espírito Santo e sua obra. Num aspecto muito sério, tanto a criação como a salvação também são obra do Espírito, tanto quanto são obra igualmente do Filho e do Pai. Nós já lemos em Gênesis sobre o Espírito de Deus parando sobre o abismo, o Espírito de Deus sendo o Espírito que forma e preenche essa forma já nas páginas de abertura do Antigo Testamento, mas também por todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Espírito Santo aparece não apenas como Espírito da criação, o Espírito da vida, mas aquele que doa a vida e especialmente aquele que qualifica homens e mulheres para suas tarefas. Bem legal, por exemplo, notar no Antigo Testamento a ligação entre o Espírito e dons artísticos. Se pessoas conseguem construir um tabernáculo bonito, isso se dá porque o Espírito concedeu dons para elas. Se mais adiante pessoas conseguem construir um templo, e mesmo pessoas que são estranhas à aliança, estranhas ao pacto, aos oráculos de Deus, à circuncisão, essas pessoas conseguem construir um templo porque Deus deu dons para elas. No Novo Testamento a ideia permanece, é o que a gente chama aí na teologia de graça comum, isto é, o Espírito Santo ele vai preservar verdade, beleza, integridade, originalidade, mesmo entre incrédulos. Então, o Espírito Santo, num aspecto muito sério, ele não apenas agiu na criação original, mas o Espírito Santo ele preserva beleza e bondade entre homens e mulheres, mesmo homens e mulheres que sejam estranhos e avessos à aliança da graça que Deus estabeleceu com eles. Então, um aspecto que a gente precisa destacar é a ligação do Espírito Santo com a criação. E não só com a criação, mas com a preservação de verdade, beleza, integridade, originalidade na boa criação divina, mesmo feito por incrédulos, o que nos dá uma imensa liberdade aí para usufruir o melhor dos mundos. O melhor do mundo, da criação. Agostinho de Hipona, no seu livro A Doutrina Cristã, ele vai usar como um dos textos prova dessa doutrina a saída do povo hebreu do Egito, se libertando da escravidão, e quando o povo hebreu sai do Egito, ele saqueia o melhor que havia no Egito. Então a ideia é similar aqui, isto é, se o Espírito Santo ele age na criação e preserva verdade, beleza, etc. na criação, isso pertence então a partir de agora a nós cristãos, a gente pode usufruir desses elementos aí na música, na teatro, cultura, cinema, literatura, etc. e tal, com intensa liberdade, porque isso procede do Espírito Criador, do Espírito da vida. Então esse é um aspecto aí que a gente precisa enfatizar. Outro aspecto é que o Espírito Santo não só inspira a Escritura, mas ele também chama pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando, santificando e edificando a igreja pelos meios da graça. Esse é um tema que a gente trata muito pouco hoje. Nós colocamos uma cunha entre quem é o Espírito Santo e nossa vida cristã. Nós só pensamos no Espírito Santo na nossa vida cristã em momentos extraordinários. Uma cura, um momento aí que a gente precisa de segurança da parte de Deus. O Espírito Santo vem com poder, nos dando ali algum tipo de segurança ou conforto. A gente não consegue entender que toda a vida cristã é vida no Espírito. Nosso menor movimento em direção à cruz, um ínfimo movimento em direção à cruz, vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos atrai ao Calvário, ele que tira as escamas de pecado dos nossos olhos, ele que internece o nosso coração, ilumina nossa mente, para a gente ver a beleza do que Deus fez em Cristo naquele sacrifício sangrento. É o Espírito Santo que suscita fé na gente, é o Espírito Santo que nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. E é o Espírito Santo que aplica em nossa vida todas as graças que Cristo conquistou no Calvário. A sua perfeita obediência, a sua vida justa e reta, ela é aplicada a nós, em nosso lugar, ao nosso favor, por meio do Espírito Santo. E mais do que isso, e aqui o tema é longo e também realmente não tem muito espaço aqui para tratar, é
na verdade é o 4º capítulo do meu livro de Avivamento, nós desconectamos o Espírito Santo da vida da igreja. Mas se nós somos comunidade cristã, quem nos une é o Espírito Santo. Quem nos leva a ser um e quem nos dá uma diversidade de dons e talentos na comunidade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem a nós como? Primeiro, por meio da pregação, isto é, por meio da explicação do texto sagrado. Essa é a forma do Espírito Santo vir a nós com poder. E o Espírito Santo vem a nós com poder também por meio do batismo. O batismo é um evento onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito sela e confirma aquilo que nós somos em Cristo. E o Espírito Santo nos alimenta também por meio da ceia, por meio da Santa Ceia. Em outras palavras, o Espírito Santo opera nesses chamados meios da graça, nos tornando comunidade. Ninguém prega para si mesmo. Mesmo a gente tentando aí o YouTube, aquilo não é sua pregação. Se a gente não gostou, a gente tem como parar em qualquer momento e passar para outro pregador que amacie nosso ego, nos estimule aí. Na vida comunitária, não tem como levantar, só se a gente for muito rude, né? Ou o pregador for muito ruim também. Aí a gente vai, levanta e vai embora. Mas na vida comunitária, a gente é obrigado a permanecer. A pregação, então, é esse meio pelo qual o Espírito Santo vem a todos nós que somos o templo do Espírito Santo, o edifício do Deus vivo. O batismo é a mesma coisa. O Espírito Santo não vem com poder apenas sobre aquele que está sendo batizado. O Espírito Santo vem sobre nós, reforçando a nossa fé quando a gente vê alguém sendo batizado no nome trino. E na ceia, nós somos alimentados com o Espírito Santo, de uma forma que a gente não entende, mas a gente experimenta. A gente é, por assim dizer, erguido aos céus e por meio do Espírito, Cristo é dado a nós. E se você notar, quem é colocado diante de nós a pregação? Uma pregação verdadeira coloca diante de nós o Cristo crucificado e ressurreto. O batismo coloca diante de nós a morte e a ressurreição de Cristo. Na ceia nós somos alimentados com a carne e o sangue do crucificado. Em todos esses eventos comunitários, quem é colocado diante de nós é o próprio Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem também para a igreja, melhor dizendo, nesses eventos comunitários. Então não há avivamento solitário no Novo Testamento. Não há pessoas recebendo o Espírito Santo no meio do deserto ou isoladas da comunidade. Nós precisamos da vida comunitária, porque, para usar uma palavra mais complicadinha, esse é o locus, esse é o lugar onde o Espírito Santo de fato trabalha. Ele vem com poder sobre homens e mulheres reunidos para receber pregação, para participar desses atos que são o batismo e a ceia. Martinho Lutero, no seu breve catecismo, ele resume bem melhor do que eu esse ponto aí. Ele diz o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira. O Espírito Santo, está falando do Espírito, né? Perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isso é certissimamente verdade. É bem legal que Lutero, esse reformador, a gente vai celebrar os 500 anos aí da ação dele lá, tendo escritas 95 teses, em 1517, ano que vem, né? A cristandade toda para ano que vem para celebrar os 500 anos daquele ato de Lutero, mas ele entendeu direitinho que toda vida cristã é vida no Espírito. Toda a vida cristã deveria ser um suspirar, uma invocação ao Espírito Santo, para que Ele aumente nossa fé, para que Ele nos quebrante dia a dia, para que Ele nos dê a certeza de que Cristo está de fato ao nosso lado, intercede por nós, o Pai é por nós, o Pai está a nosso favor, nos dando segurança, nos nutrindo por meio desses atos eclesiásticos, né, que é a pregação, batismo e Santa Ceia. Algumas conclusões aí para a gente encerrar essa segunda palestra. Primeira conclusão, quando a gente pensa na Trindade, especialmente no Espírito Santo, a gente tem que lembrar que a nossa vida tem que ser centrada em Deus. O foco da nossa existência não somos nós somos criaturas. Nós somos seres passageiros, mortais, finitos. O foco da nossa existência é o único Deus, Pai, Filho e Espírito.
Ele sim, imortal, eterno, autoexistente, imutável, etc. e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que praticar o autoexame constantemente. Paulo vai falar disso aí em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 13, ele fala da necessidade de nós constantemente examinarmos nosso coração. E o que a gente precisa é nos autoexaminar para distinguir o que procede do Espírito Santo e o que procede do nosso próprio espírito, tentando separar aquilo que vem de Deus, aquilo que está sendo produzido em nós por obra do Espírito, e aquilo que vem de nós mesmos, muitas vezes aí motivações erradas, anseios errados, sonhos pecaminosos, etc. e tal. E um outro ponto importante aqui dessa questão do autoexame é que, para saber distinguir o que vem do Espírito Santo e o que procede do nosso próprio espírito, a gente tem que interpretar nossa vida, nossa história pessoal, à luz da Escritura Sagrada e da vida de Jesus Cristo. Então, o exame é praticado com a Escritura aberta diante de nós, e invocando o Espírito para que ele dê esse discernimento, para a gente tentar separar o que é cascalho do que é pepita de ouro que está presente no nosso meio. Um ponto muito importante aqui, gente, é o seguinte: o cristão, ele é autoconsciente. Só o não crente, ou só os tolos que se iludem ou se enganam. Por que a gente faz o que faz? Quais são as nossas motivações mais profundas para a gente fazer o que a gente faz? Porque a Ender, Igor ou Guilherme pedem para onde vocês orar e vocês esticam a oração um pouquinho mais? Por que alguns de vocês impostam a voz? Porque algumas vezes eu quero seguir o sermão um pouco mais quando eu já deveria ter terminado ele? Porque alguém cantando tenta destacar a sua voz, mesmo sendo backing vocal, tenta destacar a sua voz um pouquinho mais? O que leva a gente a fazer essas pequenas ações que a gente muitas vezes... não vou pensar nisso, é inofensivo. Não é inofensivo, há alguma razão por trás. Então, a gente tem que centrar nossa vida em Deus, praticar o autoexame, e esse autoexame tem que ser baseado na Sagrada Escritura, para a gente tentar distinguir aquilo que procede de Deus, aquilo que Deus de fato está fazendo no nosso coração, daquilo que procede de nossos baixos instintos, nossa raiz ainda ligada em Adão. Um outro ponto aí, pensando tanto ontem, mas especialmente hoje, é que o Espírito Santo vai nos lembrar que a nossa vida é uma vida no mundo e para o mundo. E aqui eu estou pensando em mundo como a criação, essa criação que foi criada boa, maculada pelo pecado, mas onde o Espírito Santo continua agindo, preservando elementos de beleza, bondade, verdade, integridade. Nesse sentido, gente, nós precisamos interagir com a criação com alegria, com responsabilidade, com sensibilidade para com os necessitados, tendo sempre a Escritura, que é a espada do Espírito, como guia. E essa Escritura nos ajudando em nossas práticas profissionais, decisões políticas, relações familiares e sociais, e rogando sempre para as pessoas se reconciliarem com Deus por meio de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo nos leva a ter uma vida no mundo, presente nessa criação, esse lugar que é o nosso campo de batalha, por assim dizer, e também uma abertura para o outro, cristãos e não cristãos. É sempre numa postura de serviço para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente lembra aqui que quando a gente serve o próximo, a mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda. A gente não exibe isso, a gente não contabiliza isso. A gente faz isso com descrição, porque é o Espírito Santo que está nos guiando a servir aquelas pessoas no mundo que estão ao nosso redor. Um outro ponto aí é que a gente deve buscar o Espírito Santo na nossa vida diária. E aqui a gente lembra que se de um lado a gente deve buscar o Espírito Santo e ter uma abertura à ação do Espírito Santo para ele agir com poder de forma miraculosa, a gente também tem que lembrar que o Espírito Santo age em pequenas coisas. A gente não pratica a ideia de ou, né? O Espírito Santo age por meio do médico, age de forma imediata, curando a gente, restabelecendo a gente. Não, o Espírito Santo ele opera na criação, e ele opera nos dois níveis. Ele pode curar alguns de nós de forma imediata, por meio das nossas orações, mas Deus pode usar também médicos que Ele mesmo chama e dá inteligência, dá sabedoria e sagacidade para eles ministrarem cura para a gente por meio de remédios, instrumentos que o Espírito Santo mesmo ajudou aquelas pessoas a criar e desenvolver. Então a gente deve ter um entendimento de que o Espírito Santo está presente no nosso dia a dia, seja em eventos extraordinários,
nós, seja naquilo que é comum e habitual, inclusive na nossa libertação, na nossa renovação à imagem de Jesus, na nossa reconciliação por meio de Jesus Cristo. E um ponto aqui é que o Espírito Santo vai operar através de quem quer que seja, voltando à ilustração aqui, mesmo por meio de um médico incrédulo. Ele pode usar um médico incrédulo para ministrar cura para a gente, porque ele é que concedeu dom para aquela pessoa, ele que deu inteligência para aquela pessoa estudar. No final, todos nós estamos, em alguma medida, nos movendo nesse espírito da vida, ainda que nem todos recebam as aplicações da salvação conquistada por Cristo no Calvário. Um outro ponto é que o Espírito Santo vai nos levar a ter uma vida de resistência e esperança. Eu vou ler o parágrafo aqui, porque é quase uma colagem de Romanos capítulo 8. Sabemos que nos sofrimentos do tempo presente, o Espírito Santo nem sempre nos livra desses sofrimentos, mas ele nos ajuda na fraqueza, dando-nos conforto, coragem e força, levando-nos a ansiar pela vinda de Cristo em poder, quando a própria criação será redimida, quando a redenção do nosso corpo. É bem legal essa passagem de Romanos 8, porque o apóstolo vai mostrar que o Espírito Santo não só coloca em nosso coração esse anseio pela vinda de Cristo, quando todo o mal vai ser derrotado, pecado, demoníaco, o mundo como uma ideologia que se levanta contra Deus, tudo isso vai ser varrido, vaporizado, literalmente, mas o Espírito Santo prepara o caminho para a vinda de Cristo. O Espírito Santo é que vai agir de forma que os sinais começam a se manifestar e ele, por assim dizer, abre as portas para que Cristo venha no último dia em glória. Então isso deve gerar em nós resistência, resiliência, coragem, esperança, pecado, ação demoníaca, doença, o mundo como ideologia, não como criação mais, mas como uma ideologia, como um sistema anticristo, anticristão. A gente luta com isso, mas ainda que a gente saiba que sejam inimigos cruéis, duros, a gente sabe que eles serão derrotados. Então isso deve gerar em nós coragem, força, resistência. Uma ilustração que eu gosto muito vem de uma batalha famosa da Guerra Civil Americana, a Batalha de Gettysburg. Naquela altura, o Exército Sul era muito melhor do que o Exército Norte. Os melhores generais eram do Sul, Robert Lee, entre outros, muito mais capazes do que os generais do Norte, e eles se prepararam para um movimento, um duplo movimento, para tentar tomar a capital dos Estados Unidos, Washington, e aquilo ali praticamente encerraria a Guerra Civil e daria a vitória ao Sul. Só que o Norte ganhou. O Norte ganhou como? Se defendendo. Abriram trincheiras, levantaram muros de pedra ali, e os exércitos do Sul se jogaram contra aquelas trincheiras e muros de pedra, atacaram uma, duas vezes, foram se desgastando. Literalmente, aqueles soldados do Norte, que não tinham generais brilhantes, grandes estrategistas como os sulistas, eles plantaram os pés no chão, não recuaram um único centímetro e venceram a guerra, venceram a batalha. A guerra continuou mais 2 anos, mas aquela batalha foi decisiva para o fim da Guerra de Secessão. Quando o Sul saiu do campo de batalha, quando Lee tirou os seus exércitos do campo de batalha, ele sabia que todo o restante do conflito agora já estava decidido por causa de uma batalha que o Exército do Norte, com comandantes inferiores, tinha vencido, se defendendo, plantando os 2 pés firmes no chão, não recuando um único centímetro. Então o Espírito Santo opera essa vida de resistência, coragem e esperança em nós. E por último, o Espírito Santo é enviado à comunidade. E o Espírito Santo vai nos ajudar a viver com outros irmãos e irmãs, pessoas diferentes, pessoas pecadoras como nós. O Espírito Santo vai nos dar dons para a gente viver junto, para a gente cuidar uns dos outros. Lembra que os dons do Novo Testamento nunca são dados para edificação própria. Aquele dom, chamado dom de línguas, em 1 Coríntios 14, se não há tradutor, então que a pessoa ore em silêncio em sua casa, porque o alvo do dom é que toda a comunidade seja edificada, mas a gente também é levado a reconhecer a presença do Espírito Santo no culto e nesses chamados meios da graça, que são a pregação, o batismo e a ceia. E se vocês notarem, gente, não há nada espetacular nisso. Pregação, muitas vezes o pregador está cansado, está desanimado, não escutou bem sua mensagem, mas aí Deus toma aquele pregador
e com as imitações dele, comunica a mensagem à comunidade, a comunidade aprende mais um pouco da palavra de Deus, a palavra de Deus é bem explicada ali. Batismo, água, um banho de água, não importa se para aspersão e imersão, cálice, pão, isso é muito comum. Aliás, voltando à pregação, nós vemos na era da imagem, uma pessoa falando, até mesmo no pregação sem data show, sem imagem, é quase patético hoje. Mas Deus toma a palavra e dá poder a essa palavra, a explicação do texto bíblico, comunica vida, esperança, conforto, direção para as pessoas. Em outras palavras, muitas vezes o Espírito Santo vai operar naquilo que é comum, rotineiro e simples. E um ato de fé é reconhecer que o Espírito Santo está operando nisso. Um homem, uma mulher sendo batizado, uma vida inteira de rebelião, um evento tão simples, o Espírito Santo operando ali, operando naquele que é batizado e aumentando a fé da comunidade, levando a comunidade a aplaudir, dar glória a Deus, porque aquela pessoa está sendo incluída no corpo de Cristo. Algumas vezes, no culto da ceia, o pregador nem prega, ele faz uma devocional ali curta, oferece o pão, o cálice, talvez um momento de silêncio ali para as pessoas, e de repente tem gente sendo confortada, outros quebrantados, chorando baixinho naquela comunidade. Quer dizer, um ato de fé para nós é reconhecer que o Espírito Santo opera nesses eventos simples da vida comunitária, esses eventos que são rotineiros, comuns, mas também tendo abertura para que o Espírito Santo possa fazer com poder no avivamento, etc. Irineu de Lyon, um pai da igreja que eu gosto muito, ele diz o seguinte: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja, toda a graça. E o Espírito é verdade. Por isso, os que se afastam dele e não se alimentam para a vida aos seios da mãe, que é a igreja, não recebem nada da fonte puríssima que procede do corpo de Cristo. Em outras palavras, a gente precisa valorizar a vida comunitária. Se a gente quer ter uma abertura para o Espírito Santo, a gente quer aprender mais do Espírito Santo, a gente quer provar mais do poder do Espírito, não tem como experimentar o Espírito desconectado da vida comunitária. É uma anomalia o crente solitário. Isso não existe no Novo Testamento. Pelo menos no Rio de Janeiro, na época que eu morei lá, tinha a igreja Cristo em Casa. Você ligava lá o rádio, você podia mandar oferta para a rádio, você ligava para a rádio para pedir seu cântico, seu hino predileto. Tinha os pregadores lá, as mensagens eram gravadas e passavam pela rádio. Isso não existe no Novo Testamento. O Espírito Santo vem com poder, por meio da pregação, batismo e ceia, a toda a comunidade reunida. Esse é um ponto importante aí. Então, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus está, aí você tem a igreja e toda a graça. E por fim, para fechar ontem e hoje, nós precisamos ter uma vida de confissão de fé. Eu só vou ler aqui pedaços do credo de Atanásio, que na verdade não foi escrito por esse santo negro aí, chamado Anão Negro, né, pelos seus inimigos aí no século IV, mas esse credo reflete muito mais a teologia de Agostinho. A linguagem é escandalosa. É o seguinte, diz o texto: a fé católica, isto é, a fé da igreja, a igreja de ricos, pobres, letrados e iletrados, etc., consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito, igual à glória, coeterna à majestade. E nessa Trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. E aqui a gente tem uma crítica implícita, por exemplo, a Wayne Grudem, Bruce Ware, que tem ensinado que há algum tipo de subordinação na eternidade entre o Pai e o Filho. Porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Agora, presta atenção, isso aqui muita gente fica escandalizada. De modo que, em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. Dá até para ouvir os gritinhos dos hereges, né? Pulando os pezinhos lá, não pode, não sei o quê. Mas lembra, qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o prólogo do decálogo? Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Se nós
pensamos em Deus de forma menor do que nós aprendemos dele na Bíblia, nós estamos quebrando o mandamento. E se nós estamos quebrando o mandamento, como a gente pode ter esperança de salvação? Do outro lado, vou pedir sua ajuda aí. Pula para o último slide, por favor. Vou pular 3 slides aí. Uma citação legal de Gregório Nazianzo, mas você pode ver depois com calma. Por outro lado, gente, mais uma vez, volto ao que eu falei ontem. A gente pode não ter uma doutrina trinitariana tão sofisticada quanto Agostinho. Eu não tenho intelecto de Agostinho. Eu tenho que literalmente sentar nos ombros dele para tentar entender um pouco mais quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, do outro lado, a pedra de toque para nós é conseguir cantar esse hino aí. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode não saber aí falar dos vocábulos teológicos, trindade imanente, trindade econômica, pericoreses, etc. Isso não é problema. Mas o que você precisa para não quebrar o mandamento e permanecer nessa salvação é cantar, é orar, é louvar o Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui é imprescindível, não tem como abrir mão disso aqui. Os novos cristãos, os cristãos modernos, ficam horrorizados com isso. Mas nós não somos salvos por Alá. Nós não somos salvos pelas divindades dos cultos afro. Nós não somos salvos pelo Jesus como é apresentado pelos teólogos da prosperidade da televisão. Nós somos salvos por crermos que há um único Deus e Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, em plena igualdade, eternidade, glória, etc.